E aí, gente, como é que vocês estão? Essa é a parte 2 do vídeo passado, que foi uma dica, né, de como fazer esboço. Hoje não é um vídeo de dicas, mas eu vou estar finalizando esse desenho aqui com vocês. E por favor, não esquece de assistir esse vídeo até o final, porque dá muito trabalho de fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E tirando que esse desenho tá muito top. Se o esboço e a line art já ficou boa assim, quem dirá a pintura? Então, fica até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, antes de eu começar a falar sobre a pintura, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, que sempre tem conteúdo lá. Bom, queria falar com vocês que a parte que eu mais gostei assim nesse desenho foi a pintura da pele, porque os lápis que eu adquiri, né, o Super Soft Tons de Pele, é um lápis muito bom e ajuda demais na pintura da pele, sabe? Tem alguns tons que fazem uma diferença muito grande quando você tá pintando a pele, principalmente um tom de creme, que dá pra dar um brilhozinho a mais nas áreas de luz. Bom, essa pintura eu curti muito porque eu tive muita paciência pra poder pintar essa pele. Eu tive bastante tempo pra dedicar somente pra pele, sabe? Que é uma coisa que eu gosto de pintar muito. Eu fiz o seguinte, primeiro eu comecei com uma camada de marrom escuro e depois eu fui vindo com sépia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer pra deixar as sombras mais intensas. Então eu não faço somente uma sombra leve, normalmente debaixo do pescoço, dentro da orelha ou até mesmo em algumas partes do rosto. Eu uso sépia pra poder dar uma profundidade a mais pro desenho e deixar uma sombra mais intensa. Eu gosto muito de adicionar vários tons, sabe? Eu não gosto só de fazer tipo sombra normal, aí depois tem a área de luz. Eu gosto de fazer uma sombra intensa, uma sombra média, clara e depois fazer a luz do desenho, né? A pele, o tom de pele normal e uns efeitinhos de luz, porque eu acho que a pele assim fica muito bonita. Eu não sei se vocês curtem tanto assim, se vocês preferem só a pintura chapada, mas eu gosto muito da pintura que eu faço e é uma pintura que eu gosto muito de fazer. Eu acho que fica muito bonito com qualquer personagem assim de anime. Depois eu vim com Bordeaux pra poder dar uma tonalidade mais quente pra pele. E depois eu fui misturando toda a sombra e fazendo uma camada base na pele, né? Porque o Doflamingo ele é meio... eu não diria moreno, né? Mas a pele dele não é completamente clara, tipo... ele não é branco, ele é um pouquinho mais escuro. Então eu utilizei um Bordeaux e um salmão pra poder deixar a base da pele dele um pouquinho mais escura, sabe? Como se fosse meio morena a pele dele. Depois de utilizar o salmão para poder misturar bastante, eu vim com 3 tons de rosa claro do Super Soft, que é como se fosse um rosa claro, uma areia e um tom de areia ainda mais claro, que ajudou bastante a misturar. E nessas áreas de luz, eu utilizei o creme da Super Soft, que dá pra dar um efeito tipo assim, como se fosse uma luz de pôr do sol. Eu não diria assim, né? Porque não tô fazendo um sol na referência, mas deixa um tonzinho amarelado que dá um brilho legal pra pele, sabe? Eu curto bastante. Pra pintura do óculos eu não fiz nada demais, nem pra pintura da boca, né? Algo mais básico. O cabelo não tem muito segredo, não tem muito o que comentar, porque é um cabelo básico, sabe? Não tem muito o que falar. Eu só utilizei alguns tons mais claros do que um cabelo muito amarelo, porque o cabelo dele é como se fosse um loiro mais claro, sabe? Então utilizei um tom de amarelo limão, creme, marrom claro. E é isso. Bom, agora partindo, né, pra camiseta dele de dentro, né, sem ser o manto dele rosa, eu utilizei alguns tons de cinza bem básico mesmo, porque normalmente pra poder pintar camiseta branca é bem fácil, não tem muito segredo assim. É mais você pegar tons de cinza e fazer as sombras e deixar um espaço bem grande, né, pra realmente parecer que é branco a roupa dele e não pintar tudo de cinza, sabe? Agora iniciando a parte assim que deu mais trabalho de fazer. Não foi difícil de fazer, mas é porque tipo levou bastante tempo, porque esse manto rosa dele tive que fazer várias camadas. Primeiro uma camada de marrom escuro, depois de vermelho escuro e fúcsia para poder misturar bastante as sombras, e depois um tom de rosa claro, né? Porque quem conhece ele sabe que o manto dele é um tom de rosa assim, bem clarinho. Eu diria que era mais claro que um tom de rosa chiclete. E demorou muito porque nessa referência eu queria que aparecesse bastante esse manto dele, porque é uma característica muito grande do design dele como personagem. E aí eu fiz bem grande mesmo, então deu bastante trabalho de pintar, levou bastante tempo, quase 1h30, só para poder pintar essa parte do desenho. Mas o resultado eu curti bastante. Uma coisa que não tem nada a ver, mas eu só fiz esse personagem não porque eu gosto dele, até porque eu nunca vi One Piece, mas foi por causa do rap do Marquinhos que lançou, se eu não me engano, acho que foi essa semana ou semana passada, não sei. Que, velho, tipo, tá muito bom o rap que ele fez e me deu muita vontade de fazer esse personagem. Então eu decidi fazer uma fanart, que no caso era ele com essa perspectiva forçada. Pra quem não sabe, perspectiva forçada é como se fosse, por exemplo, o personagem ele
tá inclinando o braço pra perto de uma câmera, né? Como se a visão da gente fosse uma câmera. Então a mão dele fica maior do que o resto do corpo. É só observar realmente na vida real. Se alguém colocar a mão na frente da sua cara, vai ficar grande a mão da pessoa e o rosto mesmo vai ficar bem mais pra trás, bem pequenininho. Isso se chama perspectiva forçada. É uma técnica de desenho pra poder dar um efeito de profundidade. E bom, eu quis fazer isso com a arma, né? Peguei uma referência de alguma pose com arma e depois eu adicionei os traços do Flamingo, né? E tirando a estrutura do corpo dele, que ele é um cara mais forte, né? Não é magrinho, então eu adicionei um pouco das características do corpo dele na hora de fazer essa fanart e no final deu certo, eu curti bastante. A minha única dificuldade realmente em fazer esse desenho, assim, em questão de traços, foi fazer essa arma, porque a arma dele, tipo, tem muito detalhe, velho, então dá um pouco mais de trabalho de fazer ela. Eu devo ter demorado, assim, bastante tempo pra poder entender como que ela funciona, sabe? Aonde fica cada parte da arma, os detalhes que tem. Mas no final deu certo e eu curti bastante o resultado. Agora voltando, né, sobre o manto. Pra finalizar, eu vim com um tom de rosa chiclete pra poder fazer essa parte de luz, né? E uma coisa que eu fiz principalmente na parte da luz, que foi fazer esses fios, né? Fiz uma pintura fio a fio pra dar um efeito que é um tecido mais fofinho. Então eu fiz igual a técnica que eu faço no cabelo, que é puxar várias linhas para dar o efeito, no caso aqui, de tecido. Depois eu vim com branco para poder deixar o tom de rosa mais claro e ajudar a misturar também. Agora, para a pintura da arma dele, não tem muito segredo assim. Eu só utilizei uma técnica que eu vou falar daqui a pouco, quando eu usar ela. Mas tirando isso, foi uma pintura bem simples. É uma arma comum, tipo, tem alguns detalhes em preto e o resto em amarelo. Então não tem tantos detalhes assim em questão de cor. Tipo, não tem aquela arma toda colorida e com várias tonalidades diferentes. Então foi bem simples de pintar ela. Foi até que tranquilo. O que no caso não foi tranquilo foi realmente desenhar ela e entender como que funciona cada detalhe. Depois, para dar um efeito que a arma é como se fosse mais antiga, eu utilizei o estilete para poder fazer tipo uns arranhados no papel. Eu até fiquei com medo de rasgar, mas eu utilizei o estilete bem fraquinho. E no resultado final eu tenho certeza que se vocês conseguirem ter um zoom, né, nessa parte da arma, vocês vão conseguir ver os tracinhos que eu fiz, que eu acho que ficou bem legal. Pessoalmente dá pra realmente perceber que é uma arma mais antiga, que tá arranhada, que é realmente o metal, deu um efeito muito legal. Bom, pra pintura do fundo, eu utilizei a Copic preta e pintei tudo de preto, né? Fiz várias camadas pra poder ficar... não ficar tipo um tomzinho de cinza, ficar bem preto mesmo. Então eu tive que voltar em algumas áreas várias vezes, porque eu queria realmente que ficasse bem preto. E depois eu utilizei a caneta Posca, porque pelo que eu conheço do Flamingo, né, a fruta que ele usa no caso é de fios. Eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse fios. E aí eu utilizei a caneta Posca pra poder dar um detalhe legal pra esse cenário, né, não ficar só aquele fundo preto e representar o poder que ele usa, que no caso são de fios. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora fiquem com o resultado final do desenho. Até o próximo vídeo. Falou!